Boa tarde, galera. Vem comigo. Saudações vascaína. Vamos lá, vamos de live. Vamos que vamos. Vamos ver se a galera tá chegando. Se minha voz está saindo. Tô com um microfone novo aqui. Não sei se minha voz está saindo corretamente. Precisava de um feedback aí pra galera me dar uma orientação se tá legal. Mas vamos que vamos, né, galera? Então é isso aí. Fala, galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, porque o Vasco não para, o Vasco é para quem acredita. E vamos seguindo com a live, né, galera? Saber o que tá acontecendo, como é que tá as coisas, né? Uma boa tarde, vamos que vamos. Dando início aqui à live para a gente tá podendo falar do Vasco da Gama aqui, o que tá acontecendo, quais são os probleminhas do Vasco da Gama, né? Aqueles probleminhas, filho, pequenininho, né? Na moral, filho, tá tirando o sono de muitos vascaínos, essa situação aí que tá acontecendo com o Vasco. Aguardando a galera vir chegando aí devagarzinho, pra gente poder estar trocando a ideia. As minhas lives elas nunca são anunciadas, então, filho, eu também não posso achar que não é anunciada, não é divulgada e não tenho data. Um dia, né, irei estar fazendo a data aí. Mas vamos lá, galera. Como eu não anunciei, né, não falei nada com ninguém, vou dar seguimento aqui à live pra gente poder. Não é nem uma live, né, cara? Eu tô fazendo mais uma gravação mesmo de pro canal, né? Vai ser rápido, sem muita delonga. Vou estar passando aqui agora aqui. Vou começar aqui agora. Hoje tem várias notícias do Vascão da Gama. Se der à noite, farei uma segunda live. Então é isso, galera. Vamos embora, vamos desenrolar, vamos desenvolver o assunto aqui, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita. Vamos então de divisão de tela aí, né? Dividindo minha tela com vocês. Vamos lá, galera. A parada é o seguinte, cara. O novo interventor da Vasco SAF se manifestou. O cara, né, resolveu se manifestar a respeito aí do que ele vai fazer. Então, estou trazendo aqui, né, as novidades, né? O novo interventor judicial da Vasco SAF, Dr. Atos de Andrade Figueira Neves, afirmou que sua atuação será focada apenas na parte administrativa da empresa. Segundo ele, não haverá interferência no futebol do Vasco. Contratações, negociações de jogadores, treinador e planejamento esportivo continuarão sendo responsabilidade dos atuais executivos da SAF. A intervenção terá como objetivo melhorar a governança da SAF, acompanhar a prestação de contas, garantir transparência, organizar a comunicação entre os órgãos da empresa. Né? O interventor destacou que pretende atuar com diálogo e responsabilidade, buscando o retorno da normalidade institucional do Vasco. Resumo: o futebol segue com a gestão atual, enquanto a intervenção fica concentrada nas questões administrativas e de governança. Então tá aí, fonte GE, galera. Então, muito bom. Voltando aqui para mim, né, para poder estar trocando essa ideia aqui a respeito dessa notícia do GE. O interventor realmente se manifestou. A questão é o porquê a Samantha Longo, né, não fez o que esse interventor, né, o que o Atos de Andrade está fazendo hoje. Foi transparente, foi tranquilo, dividiu as tarefas, né, pegou aquilo que interessa a ele, que é a SAF, que é a administração, e deixou o futebol para, né, a gestão atual está conduzindo como tem que ser conduzido. Então não dá para entender o porquê essa Samantha não fez isso. Rolou aquele estressezinho, aquela palhaçada, aquela coisa de que pô, eu não posso, vida, não sei o que, não deu para entender nada, cara.
Mas, seguindo o conteúdo aqui, galera, voltando, vamos lá, vamos dar continuidade. E com essa situação, né, do interventor, né, o advogado Atos, né, de Andrade, né, dizendo que as contratações, tudo permanece normal com a gestão, né, do Vasco. O Vasco já começou a se movimentar. Acontece que o Vasco segue em contato com o Deossa e espera resolver questões jurídicas. O Vasco continua trabalhando para contratar o volante colombiano Nelson Deossa, do Real Betis. O clube carioca já tem um acordo encaminhado com o jogador e com o time espanhol. Mas a situação jurídica envolvendo a SAF ainda é um obstáculo para a conclusão do negócio. Querendo ou não, essa situação jurídica ainda continua atrapalhando o Vasco da Gama pelo seguinte fato, galera. Acontece que os clubes estão pedindo uma garantia financeira de que o Vasco irá cumprir com o seu acordo. O Betis aguarda garantias, acabei de falar, viu? Garantias sobre a estabilidade administrativa do Vasco antes de finalizar a negociação. O Cruz Maltino espera uma definição judicial para conseguir avançar, né, e oficializar o reforço. Deossa é visto pela diretoria como uma peça importante para reforçar o meio-campo da equipe na sequência da temporada, né? O mercado do Vasco segue travado por questões fora de campo. Então, acabei de. Ó, eu não tinha nem lido, né, toda a reportagem, toda a notícia, e já falei, né, em cima da situação. Expliquei o porquê para se contratar o Vasco precisa estar direitinho, né, com aquela situação da justiça tranquila, porque os clubes pedem garantia, cara. Para atleta, a situação do Vasco está difícil porque os clubes estão pedindo garantia de que irão receber, cara. De que irão estar, né? Para não. O nego não quer ficar entrando com fair play financeiro, entendeu? A questão é essa. É um estresse danado. Então, os clubes querem receber, cara. E aí, cara, o que está acontecendo aqui agora é com o Hugo Moura, né? O Vasco rescindiu amigavelmente o contrato do volante Hugo Moura. O jogador já se despediu dos funcionários e atletas no CT Moacir Barbosa. O volante irá para o Al Fahd da Arábia Saudita e foi um pedido de Fábio Carilli, que atualmente está no time árabe. Então, cara, primeiro essa é uma notícia de que ele iria para o Japão, né? Tinha um time lá no Japão querendo a sua contratação e essa contratação viria mais por um valor financeiro, seria uma valorização salarial para ele. E parece que a sua família não quis ir. E aí, cara, acontece que depois saiu a notícia dizendo que ele iria aceitar essa valorização salarial indo para o Japão e depois novamente voltou atrás dizendo que não, que iria ficar. Só que o Vasco não tem interesse em ficar com o Moura. E aí não sentou para poder estar conversando sobre sua renovação de contrato. E aí o que o Hugo Moura fez? Recebeu uma proposta da Arábia Saudita aí, né? Do Fábio Carilli, que se encontra lá. E, filho, valorização salarial e o malandro está partindo, metendo o pé. Filho, já está com 30 e poucos anos, final de carreira. Cara, melhor oferta para ele não tem igual. Não tem igual, filho. A Arábia Saudita paga muito bem. Japão, China, Arábia Saudita, Estados Unidos. Cara, essas ligas pagam muito bem. Porra, o dobro do que ele ganha aqui, se demole, o triplo. Então, filho, tá indo para se aposentar, filho. Ó, fim de carreira. Meu irmão, melhor oportunidade pro Hugo Moura não iria aparecer no Brasil. Te garanto, filho. Para receber o que ele vai receber, esquece. Tá tirando onda, filho. Foi bem pra caramba. Vou te falar, vai chegar lá ganhando o dobro, o triplo que ganhava aqui. Porra, quando voltar já vai voltar aposentado, esquece, filho. Milionário, milionário, mano. Tirou onda, tá maluco. Agora, vamos dar continuidade aqui porque temos novidade, galera. Olha quem está chegando. Deixa passar esse carro aí, pelo amor de Deus. Ô Jesus. Vamos de anúncios. Caraca, mano. O português Pedro Emanuel, né? O português Pedro Emanuel é o novo técnico do Vasco. Coisa boa, hein, filho? Novo técnico do Vasco.
O novo técnico do Vasco, o português Pedro Emanuel, será o novo treinador do Vasco. Ele chega hoje à noite ao Rio de Janeiro. Contrato até dezembro de 2027. Caralho, o cara não vai embora não, mané. Porra, que inferno. Alô, Duque de Caxias! A resenha que vai parar a cidade está chegando. É nesse sábado. Já pensei que o cara já tinha até ido embora. O demônio ainda tava aí. Vamos falar sério. Ele chega hoje à noite ao Rio de Janeiro. Contrato até dezembro de 2027, galera. Vamos conhecer então quem é o Pedro Emanuel. Vamos lá. Pedro Emanuel, né? O português é o novo técnico do Vasco. Agora, quem é o Pedro Emanuel, galera? Vamos conhecer então quem é o Pedro Emanuel. Quem é Pedro Emanuel? Pedro Emanuel, de 51 anos, iniciou a carreira como treinador em 2009 na categoria de base do Porto e logo integrou a comissão técnica de André Vilas Boas na equipe principal. Depois comandou clubes como Academia, Auroca, Apolo Limassol, História, mano, tanto time aqui, América, Al-Ahly, já jogou lá na Arábia Saudita aí, ó, vários times, e inclusive acho que tá indo pro mesmo time aqui, ó, o finalzinho aqui, é o mesmo time que eu acabei de falar do Hugo Moura, onde está o Fábio Carilli, Al Fayhan, entre os principais títulos da carreira conquistou Taça de Portugal Acadêmica, Copa do Chifre, né, Limassol, Supercopa do Chifre Limassol, Copa do Rei da Arábia Saudita com Alton Once lá. E lá é difícil também ganhar, tá, galera? Na Arábia Saudita lá é pique, hein? Eles investem pra caramba. Além disso, foi eleito o melhor treinador da Arábia Saudita na temporada 2018-2019, após a campanha histórica com o Al Tawan, sei lá, né? Negócio assim, galera. Então tá aí, conhecendo aí o treinador, né, português Pedro Emanuel, que está vindo para o Vasco da Gama aí. Vamos dar dando continuidade aqui, então vamos lá. Atenção, vascaínos. Pedro Emanuel é um treinador pragmático que adapta seu modelo de jogo ao elenco disponível. Como o como acompanhamos mais de perto apenas no Al Fayhan e no Calerri, vou me ater a esse período por lá. Alguns princípios importantes: organização defensiva e transição rápida. É, teve de ser reativo. Defende em bloco médio, baixo, com linhas muito compactas. Não espere pressão alta durante os 90 minutos. A pressão vem por meio de gatilhos. Zagueiro recebendo de costa, erro de domínio ou passe no pé fraco do goleiro. Entendi. Quando recupera a bola, acelera, troca poucos passes e aciona o pontinho mais rápido. Espere muito de Gomes, Adson e Marino aqui para atacar. A profundidade cruzando na área para o centroavante mais fixo. Contra os grandes sauditas, a estratégia era defender e sair em contra-ataque rápido. Contra pequenos, tinha um pouco mais de posse e atacava pelos lados. Resumindo, sem a bola, bloco compacto e linhas baixas. Com a bola, verticalidade, poucos passes e acionamento dos pontas, o que era muito bom pro Ryan, né? Agora vai ser André Gomes e o Inestrosa. Espere muita participação dos laterais e pontas. Não é um treinador acima da média, mas também não é ruim. Como de costume de escola portuguesa, tem muita clareza de jogo e de aspectos táticos. Pedro, inclusive, esteve na lista final, né, de candidatos para assumir a seleção saudita na Copa, ao lado de Péricles Chamusca e Jorge Donis, mas o escolhido foi o último. Chegou a conversar com Tawan, mas as negociações não avançaram. Desde então estava livre no mercado esperando oportunidades. Apareceu essa no Vasco, que dê certo. Tá aí, galera. Um, tec, um técnico que está chegando para poder fazer a diferença, né? Aqui no Vasco da Gama. Vamos ver
e torcer para que tudo dê certo, né? Tem mais uma notícia dele aqui. Vamos lá. A diretoria do Vasco, né, entende que Pedro Emanuel tem um perfil que se assemelha ao de Franklin Carvalho e de Fernando Seabra. O profissional se destaca por ser jovem e estudioso, mas sem abrir mão de uma sólida experiência. A diretoria também destaca que o português tem um perfil vencedor e de liderança desde os tempos de jogador. O negócio com o técnico já vinha sendo é, costurado nos últimos dias, mas a diretoria conseguiu manter o nome em sigilo para não atrapalhar a negociação, porque sempre tem nego querendo atravessar o Vasco da Gama, né, filho? Como treinador, ele já conquistou títulos em 3 nações distintas, incluindo a histórica conquista da Taça de Portugal pela Académica, além de taças erguidas no Oriente Médio e no Chifre. Então tá aí, né, o técnico Pedro Emanuel. Todas as conquistas de Pedro Emanuel como treinador. Títulos oficiais. Vamos lá. Uma Taça de Portugal, né? 2011/2012. Uma Taça dos Chifres, eu sei lá. 2015/2016, Apolo Limassol. Uma Supercopa do Chifre, 2016/2017, Apolo Limassol também. Uma Taça do Rei da Arábia Saudita, 2018/19, com o Al Tawan. Prêmios individuais, Treinador do Ano, 2018/19, Liga Saudita. Participações importantes, Champions League e 2019, 2020, 2021. Duas Ligas Europa, 2010 e 2012. Então tá aí, cara, quem é o Pedro? Pedro tá vindo para fazer a diferença, né? Pedro Emanuel será o quarto técnico português que assume o Vasco na história. Os outros 3 também vieram em períodos conturbados e não duraram mais de 77 dias. Ernesto Santos, 77 dias. Ricardo Sapinto, 77 dias. Álvaro Pacheco, 29 dias. Álvaro Pacheco, porra, mano, isso aí que fizeram com esse coroa aí foi maior covardia. Com Álvaro Pacheco, mano, esquece. Pô, a covardia rolou solto. Zoaram o coroa, né? O Vasco encaminha a contratação de Pedro Emanuel como novo técnico. O Vasco está próximo de acertar com o português Pedro Emanuel, de 51 anos, para comandar a equipe na sequência da temporada. Ex-zagueiro, Pedro Emanuel teve uma carreira de destaque como jogador, principalmente no Porto, onde conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2004. Como treinador, acumula passagem por clubes de Portugal, Espanha, Chifre e Arábia Saudita. Seu último trabalho foi na Arábia Saudita, né? Não falo o nome do time não, que puta merda. O técnico é conhecido por equipes organizadas, disciplinadas taticamente e com forte foco no equilíbrio defensivo. Pedro Emanuel aguarda os últimos detalhes para ser anunciado oficialmente pelo Vasco. Então tá aí, galera, parece que consegui esmiuçar toda essa situação aí do Pedro Emanuel, que está chegando para poder estar à frente do Vasco da Gama. Chega hoje, galera. Então tá aí, né? Acabamos de falar a respeito aí do interventor, que deixou bem claro o que ele vai trabalhar e que ele não vai se meter no futebol. E o Vasco já começou a encaminhar suas contratações. Agora só falta fazer as contratações dos atletas aí, mas aguardar para ver como é que os clubes vão se adaptar, vão se organizar em cima dessa decisão judicial do Vasco da Gama. Agora, falando dessas decisões judicial do Vasco da Gama, galera, vem comigo aqui de novo para a gente poder estar trocando essa ideia aqui a respeito dessa situação aqui, ó. 77 Partners e a 77 Carioca contra Vasco da Gama. Atenção, a 77 Carioca protocolou outra petição, dessa vez no processo do agravo de instrumento dos conselheiros afastados. Provavelmente se trata da mesma petição do processo do agravo de instrumento do Vasco, pedindo a rejeição do efeito suspensivo. Então tá aí, Pedrinho entrou com recurso pedindo o efeito suspensivo e a juíza, né, negou a primeira vez e agora o Pedrinho entrou novamente e a 77 está entrando agora em cima também. Briga judicial, filho. Tá de cachorro grande, o negócio tá pegando. E agora vamos a uma situação, galera. Com essa situação dessa briga, né, judicial, o Vasco está tendo dificuldade para poder estar se reforçando. Como eu disse para vocês aqui, ali,
O volante colombiano está com dificuldade de vir para o Brasil por conta, né, dessas garantias que o Vasco não está conseguindo dar aos clubes. Isso está impedindo. Porém, os clubes rivais estão. Desculpa aí, galera. Os clubes rivais estão se reforçando. Como eu vou ler aqui agora, ó, adversário do Vasco na Sul-Americana, né, se reforça para o confronto. O Independente Medellín, que não é nenhum time bobo, é um time chato. Adversário do Vasco no playoffs da Copa Sul-Americana anunciou 4 novos reforços durante a pausa das competições internacionais. O clube colombiano trouxe 2 jogadores estrangeiros e 2 atletas colombianos, todos, né, com experiência no futebol internacional. Entre as chegadas está o zagueiro uruguaio Joaquim Varela, que retorna ao Medellín para sua terceira passagem após se recuperar de uma lesão. Além dele, o time também reforçou outros setores do elenco visando a sequência da temporada e o duelo contra o Vasco na competição continental. O confronto entre Vasco e Independente Medellín vale vaga na próxima fase da Sul-Americana. Então tá aí, né, o Independente Medellín, filho, se reforçando para poder encarar o Vasco da Gama. Outro clube que também está se reforçando para encarar o Vasco logo de início, tá aqui, galera. Vitória terá reforços contra o Vasco. Então tá aí, ó, bem-vindo Fabiano, entre outros reforços. Vamos ler aqui. O Vitória registrou os reforços o Wallace Emanuel, Brits e Thomas, né, Pochettino no bid da CBF, deixando os jogadores regularizados para atuar pelo clube. Com isso, os atletas ficam à disposição para a partida contra o Vasco, marcada para os próximos dias. O clube baiano reforçou o elenco com nomes vindos do mercado, incluindo Brits e Pochettino, que estavam no Fortaleza. O técnico Jair Ventura ganha mais opções para montar a equipe, enquanto o Vasco se prepara para enfrentar um adversário com novidades no elenco. E o Vasco vai sem ninguém, né, filho? Somente com o técnico que está chegando, né? E com poucos dias também para treinar. Ou seja, o cara já está sendo jogado na fogueira também. O Vasco tem disso, né, filho? Joga os seus treinadores que estão chegando na fogueira. Certo seria o cara ficar lá em cima, lá na tribuna de honra, lá, assistindo o jogo para ver o que ele tem na mão. Contratações, a gente sabe que, filho, que para chegar o Vasco vai ter que ter uma lábia muito grande para poder convencer os clubes de que eles irão pagar. Agora, o Vasco garante reforço financeiro com vendas de crias da base. Está aqui então a situação. O Vasco vem aumentando seus cofres com as recentes negociações envolvendo jogadores formados no clube. As vendas de atletas revelados em São Januário geraram receitas importantes e ajudam no planejamento financeiro dos gigantes da colina. Entre os negócios recentes estão transferências de jovens jogadores e valores a receber por mecanismo previsto pela FIFA, como o de solidariedade que beneficia clubes formadores. A força da base vascaína segue sendo um dos principais ativos do clube, revelando talentos e contribuindo tanto dentro de campo quanto na parte financeira. Então tá aí, cara, o Vasco aí recebendo aí, né, suas comissõezinhas, porque Gabriel Peck veio pro Cruzeiro e parece que o esqueci o nome dele, cara, tá indo pro, né, o Chelsea vendeu ele pro outro time, esqueci também qual é o time. Esse sou eu, né, galera? Para trazer informação para vocês. Então vamos lá. Eu não trago informação, eu trago opinião, né? O que vocês acham, né, dessa situação? Eu acho muito bom, né, cara? O Vasco tá aí brigando financeiramente para poder, né, se destacar e pagando as suas dívidas tudo direitinho. Agora vamos aqui, né, fazer uma homenagem aqui ao Ademir, né, o Queixada, Ademir de Menezes, o Queixada. Prazer, Ademir, um dos maiores ídolos do Vasco, né? O Vasco, vamos lá, o Vasco relembra a história de Ademir de Menezes, o Queixada, um dos maiores atacantes da história do clube. Com a camisa Cruz Maltina, Ademir marcou 301 gols em 429 jogos e foi um dos grandes nomes do lendário Expresso da Vitória, equipe que marcou época no futebol brasileiro. Pela seleção brasileira, fez história na Copa do Mundo.
De 1950, sendo o artilheiro da competição com 9 gols, até hoje o maior número de um brasileiro em uma única edição da Copa. Um craque de velocidade, técnica e muito faro de gol. Um nome que ficou eternizado na história dos gigantes da colina. Então tá aí, galera, as notícias para vocês, né? Voltando para mim aqui para poder estar falando diretamente, olhando no vídeo ainda, olhando nos olhos da torcida. Então não tem muito, né, o que falar, o que fazer, galera. O Vasco é isso aí que vocês estão vendo. Voltando aqui agora, estou no chat aqui agora para poder falar com a galera aí a respeito de tudo que eu trouxe. Boa tarde, pessoal, né? Marcelo Moraes está na área. Será que vai fazer a diferença? Marcelo. Boa tarde. Leandro Juarez. Esse Admar é maluco. Esse negócio de justiça não vai dar em nada. Vão enrolar até ferrarem o Vasco como estão fazendo. Pois é, galera, a situação do Vasco está complicada, está complicadíssima, né? Vamos assim dizer, né, cara? Os caras, ultimamente, realmente estão complicando a vida do Vasco da Gama. Cara, o que acontece? O judiciário, né? Eu não sei se vocês são aqui do Rio de Janeiro, né? Eu sou. Então, desde 2020 eu venho acompanhando o Vasco da Gama, né? Judicialmente, tá, galera? Entendeu o seguinte: desde 2020 eu acompanho o Vasco da Gama dessa forma judicial. Por quê? Em 2020, lembrando que o Levenciano ele ganhou, né, o direito de ser presidente do Vasco da Gama, porém, né, a Sempre Vasco, junto com a Mais Vasco, se juntaram e fizeram uma manobra e tiraram o Levenciano, botando assim o Jorge Salgado sentado na cadeira, e o Jorge Salgado, junto com o Osório, dois pilantras, fizeram o que fizeram com o Vasco da Gama. Cara, é triste, mas a situação é que a Mais Vasco, junto com a Sempre Vasco, eles têm um esquema no judiciário aqui no Rio de Janeiro, né, que eu costumo chamar de tráfico de influência. E para quem não sabe, vou explicar: o tráfico de influência é o seguinte: você tem pai, mãe, amigo, tio, algum parente dentro do judiciário, grandão, desembargador, ministro, seja lá o que for, juízes. E aí, cara, eles usam esse tráfico de influência para poder ganhar os processos dos rivais aqui no Rio de Janeiro. O Pedrinho se juntou com essa corja, né, do judiciário, que tem essa influência no judiciário financeiro, no judiciário, né, aqui no Rio de Janeiro. O que acontece? Então, cara, o vice-presidente do Pedrinho, ele é hoje desembargador eleitoral, né? Tem o pai também, que, se eu não me engano, é desembargador. Um dos maiores escritórios do Rio de Janeiro é dele. Então o cara tem uma bagagem muito grande no judiciário aqui no Rio de Janeiro. E com isso ele, né, o escritório dele estava fazendo a defesa, fazendo não, faz a defesa da 77 Carioca. E eu não entendi, cara, como é que, porra, o cara é vice-presidente do Pedrinho, né? Conversa, tem as mesmas opiniões ali, a mesma filosofia, a mesma ideia, só que o escritório dele defende a 77 Carioca. E aí, cara, ele, junto com o Pedrinho, conseguiram afastar a 77 Partes. E aí foi indo, cara, aquela amizade, aquilo tudo direitinho, só que quando chegou num determinado momento, houve-se um conflito, um choque, porque parece que o cara descobriu alguma coisa a respeito, né, do Pedrinho, junto com o tal do Tangerina, e aí ele sentou com o Pedrinho para conversar, falou que o Pedrinho tinha que escolher um lado, parece que o Pedrinho escolheu o lado do Tangerina, não sei qual é, mas se o Pedrinho fez essa merda também foi burro pra caramba, porque se o cara tem, né, a máquina jurídica nas tuas mãos, porra, mano, o certo seria sentar, conversar, esclarecer as coisas, principalmente se o tal do Tangerina tava no erro igual ele acusa, dizendo que, né, o tal do Tangerina aí tava recebendo, né, valores aí do Vasco da Gama enquanto ele estava trabalhando de graça. E como o Pedrinho escolheu esse camarada aí, ele se voltou contra o Pedrinho e falou: então, filho, nem eu nem vocês
Acabou. Vou embargar a porra toda, vou zoar o plantão. Principalmente no judiciário. Então ele foi, entrou com uma liminar, pediu o afastamento do Pedrinho, conseguiu. E agora, filho, o Pedrinho está tentando voltar. O Marcos Jamac já botou também seus advogados em cima. Estão trabalhando arduamente para tentar voltar, só que não está conseguindo. Toda hora está batendo na trave. Por quê? Porque o cara tem a máquina judiciária na mão, filho. Leandro Juarez botou aqui, ó. Vai acontecer que muitos lá queriam, né, fazer tempo, levar o clube à falência. Essa briga aí, filho, vai levar o clube à falência. Mas como eu acabei de falar para vocês, né, essa situação que tá pegando no Vasco da Gama é briga política, é briga por ego, entendeu? Se eu não posso, você também não pode. Se eu não vou, você também não vai. E aí ele já deixou bem claro que se o Marcos Lamac quiser levar Pedrinho, Tangerina, mais não sei quem, mais não sei o que lá, ele vai fazer de tudo para que essa venda não saia. O cara que era a favor da venda, hoje ele é contra, por conta dessas picuinhas, por conta desses problemas dentro do Vasco da Gama. Então, cara, a gente não sabe até onde vai a arrogância, né, a mágoa de um ser humano contra o outro. O que a gente sabe é isso, é uma briga entre eles lá dentro, lá, um racha, e o cara que tem a máquina jurídica na mão, que pode acabar com tudo isso, filho, não está disposto a acabar, está brigando até o final. Eu nunca vi a 77 Carioca, cara, se manifestar no processo como ela tem se manifestado nesses últimos meses. Nesses últimos 2 meses para cá, a 77 Carioca tem feito várias movimentações, né, no judiciário para poder estar sendo ativa, para poder segurar aí o máximo que ela puder para que o Pedrinho não possa voltar a atuar como presidente, né, do Vasco da Gama, principalmente na SAF do Vasco. Então é aquilo que eu estou falando, cara. É muito difícil a gente achar que essa briga jurídica ela vai acabar agora. Agora, como vocês estão falando aí, cara, o Brasileirão chegou, nós não temos contratações, né, de atletas por conta dos clubes pedindo uma garantia. O clube não quer liberar os atletas sem uma garantia e parece que o Admar Lopes não está conseguindo dar essa garantia para os clubes. O Admar Lopes hoje ele precisa sentar com o interventor para poder dar essa garantia, né, aos clubes. E aí vai depender também da boa vontade do interventor a ajudar nessa missão. Querendo ou não, cara, o interventor, o Atos, né, ele falou que ele não vai se meter na parte do futebol. Porém, cara, a parte do futebol ela vai sempre passar pela administração. E a administração depende do Atos. Então, no final das contas, o Atos ele vai ter que, uma hora ou outra, ele vai ter que decidir, cara, se ele vai ajudar o Vasco nas contratações, se ele vai se sentar. Até porque quem vai ter a administração na mão é ele, filho. É ele que vai dizer se o Vasco tem ou não condições de arcar com essa responsabilidade. Até porque ele, como interventor, advogado, né, já é ele é administrador, ele é administrador de crise. Então, ele consegue hoje dizer para o Admar Lopes e para os clubes envolvidos nas contratações, né, na sequência de liberar os atletas, se tem ou não garantia, se tem dinheiro em cofre ou não. Só ele vai poder dizer isso, né? Só ele vai poder dar essa garantia por ele estar à frente da administração do Vasco da Gama. Então, vai ter que passar por ele, né, essa decisão de dar garantia aos clubes. Sem garantia, esquece, atleta não vai vir, filho. Os clubes não vão liberar. Os clubes não querem entrar numa briga jurídica com o Vasco da Gama, de fair play financeiro, não querem toda hora ficar denunciando o clube, porque aí o Vasco pode tomar um transfer ban caso não consiga honrar com seus compromissos. Então você vê aí, temos aí o fair play financeiro, temos o transfer ban, tudo isso pode prejudicar o Vasco da Gama caso faça alguma promessa indevida. Então, o Admar Lopes, junto com a equipe, tem que sentar e pensar direitinho antes de fazer qualquer negociação que não possa cumprir. Porque se der ruim, vai tomar um transfer ban, vai cair no fair play financeiro e a SAF do Vasco não pode cair no fair play financeiro, porque sabemos que a nova lei da SAF indica isso, né? O Vasco caindo no fair play financeiro, só quem tem prejuízo é o Vasco da Gama. Então,
Não adianta a gente sair achando que vamos contratar um monte de gente, contratar os caras aí para poder vir. O Vasco precisa pelo menos de 4 atletas para reforçar o elenco. Como acabei de ler ali, né, os adversários do Vasco, cada um ali contratou entre 3, 4 atletas para poder dar seguimento na sequência da temporada. O Vasco não contratou ninguém. Apenas chegou o Paulinho, né, que é um lateral, que parece que vai ser apresentado, né, veio do América Mineiro, mas o moleque é novo também, 20 anos, chegou para poder ser reserva, não veio para brigar, quer dizer, veio para brigar por uma titularidade mais cara. Hoje sabemos que na lateral esquerda temos o Cuiabano e o Lucas Piton, ainda tem, se eu não me engano, o Avelar, e ele chega para poder brigar, né, por uma vaga, mas as chances de ser titular, cara, assim, é pouco porque temos 2 jogadores veteranos, né, na vaga, mas tudo pode acontecer, né? E já tem um Avelar também que vem, né, jogando bem quando entra. E espero que ele seja mais um, cara, mais um jogador que chegue, jogue bem e jogue para ser titular, para poder estar ajudando o Vasco da Gama. Agora, os demais atletas aí, os setores que nós estamos precisando, como eu acabei de ler, o Hugo Moura saiu, né? Tá indo para a Arábia Saudita. E aí, cara, tá abrindo uma vaga pro volante, pra volância. Então, seria uma boa que o Deossa viesse para poder estar cobrindo essa vaga que o Hugo Moura está deixando. Já a situação do Tietê ainda se encontra um pouco delicada. O Vasco não conseguiu nenhuma proposta do Tietê. Isso significa que o Tietê fica no Vasco da Gama. O Tietê também não é aquela coisa ruim, né, filho? Ultimamente, né, quando ele chegou jogando com o Fábio Carilli, ele jogou bem, depois passou para a mão do Fernando Diniz, deu continuidade e depois deu uma caída também no finalzinho ali com o Fernando Diniz e ainda não conseguiu se recuperar. Depois da lesão que o Tietchan sofreu, o Tietchan não voltou a ser mais o mesmo jogador. Agora temos o Jair, que está voltando de lesão também, né? Que voltou bem. Depois que ele voltou da lesão, ele voltou bem. E aí agora, né, se lesionou de novo. Vamos ver se ele vai voltar a jogar em alto nível. Caso ele venha se lesionar de novo, filho, esquece se aposentar, parceiro. Que não dá para dar continuidade. Então, o Vasco tem muitas coisas ainda para ser resolvida, cara. Tem muita coisa ainda para a gente resolver dentro do Vasco da Gama. Atletas que estão voltando, contratação que tem que ser feita, né? Técnico novo que está chegando aí, parece que chega hoje à noite, né? E amanhã já deve se apresentar no Vasco da Gama para conhecer o elenco. Tem que ver se esse técnico vai se adaptar ao elenco ou se o elenco vai se adaptar ao técnico. Ou seja, o certo é que sim, né, filho? Que tenha essa simbiose que, ó, venham se encaixar o técnico e o time, entendeu? Esperamos que essas coisas venham a acontecer. Mas, cara, a gente querer algo não significa que vai acontecer. Temos que ter fé de que sim, que o técnico vá, né, vir fazer um bom trabalho, vir ajudar o Vasco da Gama. Né? Não é um técnico bobo, não é burro, gosta de estudar, né? Tem a sua filosofia de jogo, né? Como eu li ali, um técnico que joga, né, para cima, ultimamente tem feito a diferença nos clubes que ele chega. Então eu acho que dá para ajudar o Vasco da Gama, mas a gente sabe que o Vasco tem um elenco um pouquinho limitado, né, cara? Aí a gente tem que entender se o técnico ele vai conseguir extrair o melhor de cada atleta. O Fernando Diniz tinha essa filosofia de extrair, né, o melhor de cada um ali. Já o Renato Gaúcho, ele não conseguiu. Né? O Renato Gaúcho foi mais coletivo. Né? Mas eu já sabia que o Renato Gaúcho não ia dar certo, né, cara? Desde o início eu falei que Renato Gaúcho, cara, a forma que ele saiu do Fluminense, tudo indicaria que Renato Gaúcho ele não tem mais paciência, filho. Eu vou te falar, Renato Gaúcho acho que não treina mais ninguém não, cara. Renato Gaúcho não tem condição nenhuma psicológica, né? Acho que ele tentou, falou, pô, vou lá, vou tentar, cara, com o Vasco para ver se eu consigo realmente segurar a barra. Aí quando ele viu que não dá, filho, esquece. Então eu acho que o Renato Gaúcho, filho, para ele pegar hoje um time, ele tem que pegar um time, porra, muito bom, muito qualificado, que não dê dor de cabeça a ele. Porque, meu irmão, essas dor de cabeça que ele tem tido com o Fluminense e com o Vasco da Gama parece que deixou ele um pouco esgotado. Agora, já o novo técnico, cara, né?
gosta de jogar de uma forma assim pragmática, né? Como foi falado na notícia, né? Gosta de jogar em linhas baixas, em bloco, né? Gosta de acelerar quando recupera a bola, troca de passes, né? Então vamos ver se o time vai conseguir. Agora, ele vai usar muito os laterais e assim também os pontas ofensivos. Então, o Andrés Gomes, que já é utilizado, né, gosta de jogar, gosta de ir para cima, possa ser que se adapte a ele rápido. Falta o Marino Inestrosa entrar em campo, né, se adaptar, porque o Marino Inestrosa ainda parece que não entrou no jogo. Agora, o Adson já entrou. O Adson também tem jogado, né, o fino da bola. Então, eu acho que os laterais ofensivos serão o Andrés Gomes e o Adson. E o Marino deve ficar na reserva. Não sei como é que vai ficar a situação do Nuno Moreira, né? Nuno Moreira também estava um pouco desgastado com o Vasco da Gama aí por não estar jogando bem. O tempo todo botando o Nuno Moreira para ficar ali no meio de campo, isso, né, estava desagradando o atleta que não estava satisfeito. Esse negócio de botar ele no meio de campo para ele poder fazer a distribuição de bola não é com ele. Você vê que quando o Nuno Moreira chegou no Vasco da Gama, ele chegou como ponta ofensiva esquerda. E ele jogou muito bem como ponta ofensiva esquerda, fez a diferença. Quando começaram a mudar ele de posição, ele começou a cair de produção. Então eu acho que não devemos estar mudando, né, os jogadores, cara. Os caras gostam de jogar nessa posição, deixa os caras jogar, deixa os caras dar continuidade. Mas, né, eu não sou técnico, não faço parte da comissão técnica para poder opinar. O que eu posso fazer é falar aqui no canal junto com vocês torcedores. Agora, o que vocês acham? Vocês acham que os jogadores vão se adaptar rápido? Quem você acha que serão os jogadores que podem dar um retorno imediato positivo ao novo técnico? Eu acho que o Andrés Gomes pode dar esse retorno imediato. O Adson também pode dar esse retorno imediato também, já que ele gosta de jogar pelas pontas. E o meio de campo ali, o Ian Rojas, que vai fazer essa distribuição, também possa ser um ativo muito bom para poder estar fazendo essa distribuição de bola para os ponta. Agora, já os laterais, filho, o Cuiabano e o PH, né? Cuiabano ultimamente também parece até um lateral de vidro, toda hora, né, tá machucado, né? O PH, quando foi convocado para a seleção brasileira, depois que voltou, caraca, filho, o futebol do cara decaiu, caiu pra caramba. Tanto é que nem se falaram mais em seleção brasileira com o PH. Agora, os jogadores precisam reagir, filho, porque também não adianta trocar de técnico, fazer tudo isso e o jogador não reagir. Mas é isso aí, galera, que tem para hoje, sem muitas delongas, né? Tamo junto, saudações vascaína, até o próximo conteúdo. Vamos que vamos. À noite possa ser que eu volte para poder estar falando, né, mais alguma coisa aí a respeito do Vasco da Gama aí, trazendo novas notícias, né? Porque, filho, o Vasco da Gama é 24 horas, não esquece. Toda hora tem uma notícia do Vasco da Gama, filho. Copa do Mundo rolou e o Vasco da Gama não parou de ser notícia, né, na mídia e na internet, filho. Para você ter uma ideia, para a gente ter uma ideia do que é o Vasco da Gama. Notícias atrás de notícias, né? Não se ouvia falar quase de Copa do Mundo a não ser Vasco. O Vasco conseguiu empatar, né, com a Copa do Mundo, parceiro, em notícias. Mas eram mais notícias, né, galera? Gostaria que fossem notícias boas, mas não eram notícias boas, né? Quer dizer, não eram, não, não são. Toda hora um processo, toda hora um recurso, toda hora um agravo de instrumento, toda hora um probleminha e uma situação que quer contratar e não consegue contratar. Então, não são notícias boas, apesar de estar trazendo agora, né, uma notícia boa de um novo técnico que vai estar aí, né, integrando aí a comissão técnica, né? Vamos ver então como é que vai ficar tudo direitinho então. Então é isso aí, galera. Se gostou, né, do conteúdo, deixa o like, comenta, compartilha. Tô deixando aí o link do grupo no WhatsApp. Quem quiser é só clicar aí, tá na descrição, clica no link, entra lá no grupo lá, vamos trocar uma ideia, vamos bater